Bom dia, minhas amigas. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, motorista por aplicativo. Bom dia, motoboy. Bom dia, caminhoneiro. Bom dia, donas de casa. Bom dia, chefes de família. Bom dia, pastores, diáconos, diaconisa. Bom dia, pastor Antônio Dorca, de Moçambique. Bom dia, pastor Moacir, pastor da igreja que eu congrego. Bom dia, pastor Daniel. Pastor Daniel, faz dias que eu não falo com o senhor. Me perdoa, pastor. Mas, bom dia. Creio que o senhor está bem. Manda notícias. Faz tempo que o senhor não manda notícias. Bom dia, pastor José Aparecido. Bom dia, Pastor José Lúcio. Bom dia, missionária Ângela. Bom dia, família de todos os pastores, de todos os diáconos, diaconisa. Bom dia para o Brasil e o mundo. Bom dia também para o pastor Davi Lima. Bom dia, pastor Davi Lima. Bom dia, missionária Grazi. Bom dia, pastor Samuel. Bom dia, missionária Grazi. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Bom dia, Estado de São Paulo, Estado de Minas, Estado de Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste. Bom dia para o Brasil, o mundo. Bom dia, minhas inscritas no canal, meus inscritos no canal. Bom dia, quem não escreveu, estou aguardando vocês se inscreverem, em nome do Senhor Jesus. Quero dizer para você, nesta madrugada, que Jesus te ama e eu te amo também. Que Deus guarda a sua vida, a sua casa, a sua família, e que Deus te enche de bênção, muita proteção, fé e esperança. A fé para você é se apegar firme com Jesus. Esperança é para você lutar e vencer a cada dia da sua vida. Bom dia, meus filhos, minhas filhas, meus netos, minhas netas, minhas irmãs, meus irmãos, meus primos, minhas primas. Bom dia para todo o Brasil e o mundo. Bom dia, jovem. Bom dia, adolescente. Embora sei, né, que não muitos jovens ver este vídeo da oração da madrugada. Mas eu sei que aqueles de 40 também ainda é muito jovem. Aqueles de 45 também ainda são muito jovens. Bom dia, que Deus abençoe a sua vida mais uma vez, a sua casa e a sua família. Deus abençoe a todos. Amadas e amados irmãos, hoje não vou fazer um comentário muito longo,
Eu não estive muito bem por esses dias, mas o Deus Todo-Poderoso que nós servimos já me deu força para que hoje eu estivesse no culto. Um culto aonde o Espírito Santo se manifestou grandemente, aonde o Espírito Santo esteve presente neste culto de Santa Ceia de hoje. E foi uma bênção muito grande, foi uma vitória o culto de hoje. A cada dia, né? Cada dia o culto é diferente, né? O culto de hoje foi maravilhoso, maravilhoso, onde todo momento o Espírito Santo esteve presente na igreja, né? E quero fazer um comentário aqui, né? A importância de louvar com amor, né? De louvar com o coração, de adorar a Deus verdadeiramente, porque normalmente quando o grupo está adorando, muitas vezes o Espírito Santo se manifesta grandemente. Hoje eu vi o agir do Espírito Santo muito forte naquela igreja. Que Deus abençoa e que Deus continua nos abençoando, né, os cultos de domingo, que é culto da família, né? Quando é culto de Santa Ceia, já é culto de família e culto de Santa Ceia, né? Deus continua abençoando. Minhas amadas e meus amados, sem perca de tempo, porque a hora voa. Eu quero ler aqui alguns versículos em Lucas 4, o Lucas 4, versículo 23, não, 34, que diz assim: falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um espírito maligno. Vou começar do zero aqui. Falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. Oh, meu Deus! O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de mim? Você veio para nos derrotar? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou.
Então Jesus ordenou ao demônio: cale a boca e saia deste homem. Então, perto de todos os demônios, atirou o homem no chão e saiu dele, sem causar ferimento algum. Todos ficaram admirados e diziam uns para o outro: que tipo de palavra são essa? Este homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos, mas eles vão embora. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Minhas amadas, meus amados irmãos, minhas amadas amigas, meus amigos, aqui, né, essa passagem é a passagem do Gadareno, né? Este homem, ele morava no cemitério, como todo mundo, todos conhecem essa passagem, né? Ele morava no cemitério. E este homem, ele vivia acorrentado, como se fosse um animal, mas nem mesmo as correntes dava conta de segurar este homem, né? Por quê? Porque este homem, ele tinha uma legião de demônios, né? Uma legião que ele morava no cemitério. Ele ficava ali pelos sepulcros, gritando, né? Então, minhas amadas, meus amados irmãos, minhas amigas, meus amigos, é muito importante, nós sabemos que nós não devemos dar brecha para os demônios. Por quê? Uma pessoa que ela está firmada com Deus, ela não pode ter legiões de demônios. Ela não pode se manifestar com demônios. Porque aquela mulher, né, era Madalena, ela tinha demônio. E Jesus o expulsou aqueles demônios e ela ficou liberta, né? E veja bem que Jesus expulsou os demônios, a legião que havia no Gadareno. Então, amados, nós temos que realmente estar em oração. Nós não podemos querer estar com o pé na igreja e um pé lá fora, né? Por quê? O motivo disso? Porque eu já comentei isso aqui, nós não podemos servir
a dois senhores ao mesmo tempo. E nós não podemos dar brecha para demônio. Muitas vezes a pessoa se sente oprimida, se sente até com o desejo de suicídio, né? E isso não provém de Deus, isso provém de quem? Quem que coloca na cabeça das pessoas o suicídio? Demônio. Quem que coloca na cabeça, na mente das pessoas, que ocupa a mente das pessoas para fazer coisas más, né? Demônios. Então, amados, quando nós estamos em comunhão com Deus, participando de Santa Ceia, nós não podemos se manifestar com demônio. Porque quando estamos na comunhão, o demônio não pode se manifestar em nós. Eu não estou dizendo que quando nós estamos em comunhão, nós não somos tentados. Nós somos tentados, e a todo momento. Porque o inimigo, ele tenta mesmo, né? Porque nem o Filho de Deus escapou de ser tentado pelo inimigo no deserto, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. Imagina nós, né? Nós somos tentados. Mas existiu o diabo e ele fugirá de nós. Ele fugirá de vós. Então, nós temos que resistir. Porque qualquer brechinha que nós demos, ele entra. Eu me lembro que minha mãe se manifestava com demônio. E a gente não tinha experiência com isso. Porque, na época, eu fui a primeira a me converter na minha família. Só que eu era criança nessa época. Nós, meus irmãos, eram todos crianças. Então, nós ficava chorando, sabe? Nós ficava chorando. Minha mãe, manifestada com aquele demônio judiava dela. Ele ia embora a hora que ele bem queria. Minha mãe não era conhecedora da palavra. Minha mãe até ouvia a palavra, mas nunca aceitou Jesus. Por quê? Eu digo para vocês, porque a minha mãe, o Deus da minha mãe era as imagens. Ela acreditava que os mortos poderiam ajudar alguém, que os mortos faziam milagre. Então, amado, nós que conhecemos o Deus vivo, o Deus verdadeiro, nós não podemos manifestar com demônio. Alguma coisa em nós está errada. Então, meus amados, veja bem para vocês verem, né? Que ele estava possuído por uma legião de demônios. Uma legião de demônios no exército romano. Uma legião era composta de aproximadamente
aproximadamente 7.000 soldados, 7.000 soldados Jesus expulsou. Jesus expulsou os espíritos malignos. Aquele homem foi liberto. Então, amados, hoje também há muitas pessoas com legiões de demônio, né? E para que nós, que somos conhecedores, pastores, missionários, expulsar esses demônios, nós temos que estar em muita oração, nós temos que estar jejuar, né? Porque eu creio que muitos pastores, missionários, jejuam. Eu não jejuo muito. Por quê? Porque eu não posso passar da hora de me alimentar, né? Por causa da diabetes, que essa doença, eu creio que assim como Deus já me libertou de muitas enfermidades, eu creio que Ele vai me libertar, porque eu já tive muito pior com essa doença. Hoje, ela já está bem mais, já não é mais como era antes, né? Mas eu creio em Jesus. Por quê? Porque Jesus já me libertou de enfermidade pior do que essa. Então eu creio, eu confio em Deus. E acho que já contei também um testemunho aqui, né? Que Jesus curou meu filho de uma diabetes que ele teve quando ele ainda era bebê. Ele era um bebê, porque ele tinha o quê? Ele tinha uns 4 aninhos, né? E nunca mais ele fez exame, faz exames, já fez muitos exames e não deu mais. Então, minhas amadas e meus amados, esse é o comentário desta madrugada, que nós conhecemos um Deus verdadeiro, Deus vivo, nós não podemos se manifestar com o demônio. Então, nós temos que fechar, tampar as brechas, procurar não estar com o pé na igreja e um pé no mundo. Não adianta você estar todo culto dentro da igreja, todo culto lá, mas está servindo a Deus e servindo a Baal ao mesmo tempo. Porque tem pessoas que às vezes fica até alguns dias, né, sem ir para a igreja, mas ela não perde a comunhão com Deus. Ela não perde o hábito de orar, de estar buscando a Deus e não deixa se levar para os pés, não deixa os seus pés vacilarem lá no mundo. Porque, que eu acabei de dizer, não podemos servir 2 senhores ao mesmo tempo. Há de
amar um e desprezar o outro. E o outro, você sabe, né? Nós temos que amar o nosso Pai, o nosso Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Não dar brecha para o inimigo das nossas almas. Amém? Eu já quero estar orando, apresentando a todos, apresentando as mães de família, os pais de família, né? Todos os pastores, todos os diáconos, diaconisa, apresentando as mães de família, os pais de família, os motoristas por aplicativo, os motoboy, apresentando os pais de família, mãe de família, apresentando o Brasil, o mundo, quem está hospitalizado, quem está enfermo, está se recuperando em casa, aqueles que se afastaram da presença do Senhor, que têm o desejo de voltar, né? Mas não tem força para voltar, não tem força para estar orando. Eu quero apresentar nesta madrugada, nesta oração da madrugada, para que Deus venha agir na vida dessas pessoas, mas para que Deus venha agir na sua vida, você tem que dar lugar a Deus. Por quê? Porque Deus, ele é educado, ele só vai entrar na sua vida se você permitir. O inimigo não. O inimigo, ele entra de qualquer maneira. Você permitindo ou não, ele vem e entra. Né? Por isso que a gente tem que estar na comunhão com Deus. Mas Deus não. Deus, ele é educado. Ele só vai entrar na sua vida se você abrir o seu coração e deixar ele entrar. Amém? Então, aqui já apresentei, né, os pastores a todos, né? Quero apresentar o Brasil e o mundo, todos, na presença do Senhor, meus filhos, minhas filhas, meus netos, minhas netas, meus familiares, meu esposo, que Deus venha agir na vida de cada um, porque Ele age, né? Então, eu quero elevar esta oração, colocando você, a sua família, e peço a vocês continuam visualizando a oração da madrugada, porque a gente sabe o quanto o inimigo ele tem lutado para que a gente não ore pelas madrugadas, para que a gente não compartilhe o vídeo da oração. Não tem sido fácil, mas Deus está no controle de tudo. Peço que vocês me ajudem, me apoiem. Eu preciso muito que vocês me apoiem nessa oração, porque conforme vocês me apoiam, vocês visualizam, vocês se inscrevem, eu também tenho mais o desejo de estar orando por vocês, porque sei que vocês estão dando crédito na oração. Amém? Que Deus abençoe. Oramos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu elevo a minha oração neste momento, no seu trono, Senhor Deus, de glória. Eu peço ao Senhor, que o Senhor, meu Pai, ouve o meu clamor e a minha súplica neste momento. Que suplico, meu Deus, o
teu socorro para todos aqueles, ó Deus, todos aqueles que têm, Senhor, acompanhado esta oração, por todos os necessitados, por todos os enfermos, para os pais de família, as mães de família, mulher e homens, criança, os desabrigados, aflitos, os desesperados, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor, angustiado, aqueles, Senhor Deus, que está, Senhor, sem força para buscar a presença do Senhor, aqueles, meu Deus, que se afastaram dos seus caminhos, aqueles, meu Deus, Senhor Deus, que acha, meu Deus, que já não tem mais jeito, meu Deus, aqueles que está com o coração, Senhor, despedaçado, meu Pai, aqueles, meu Deus, que acha, Senhor Deus, que não vai mais suportar tantas lutas, que não vai mais suportar tantas dificuldades, que não vai mais, Senhor Deus, suportar tanta humilhação, que não vai mais suportar, meu Deus, ver os seus filhos nas drogas, que não vai mais suportar, meu Deus, que está achando